Esse é um raio-x que parece difícil, mas você vai ver que não é se você prestar bastante atenção e olhar com cuidado. Nunca se apavore quando você vê uma radiografia como essa daqui. Acalme o coração e tenha uma metodologia. Siga um passo a passo que vai dar tudo certo. O que você vai começar a ver por aqui? Ó? Repara que o tubo ele está vindo mais ou menos até nessa localidade aqui. Muito cuidado para você não confundir com a presença da sonda. E olha que essa sonda aqui, ela vem e está posicionada aqui na região gástrica. Essa daqui a gente sabe que é uma sonda nasoentérica, porque ela tem aqui na ponta esses elementos radiopacos, porém ainda está posicionado na posição gástrica. Está esperando migrar de repente, mas é assim que a gente acaba fazendo essa diferenciação. E quando eu vou seguindo um pouco mais, eu consigo ver aqui que a via aérea desse paciente, ele realmente tem um discreto desvio aqui dessa via aérea para a direita. Eu consigo perceber aqui o brônquio principal direito e aqui saindo o brônquio principal esquerdo. Então ela tem um desvio que vai mais aqui para a direita do paciente. Quando eu vou seguir então na minha sequência de análise, eu vou observar o campo pleuropulmonar e reparar que aqui eu tenho uma área que tem uma opacidade aqui em ápice pulmonar direito. E aqui tem uma característica que é bem marcante da gente encontrar nos casos de atelectasia de lobo superior, que é a cisura horizontal inclinada superiormente. Então aqui eu já começo a entender, ainda mais vendo que esse paciente tem um desvio do tubo para o lado direito, que essa área de opacidade aqui sugere fortemente, então, uma atelectasia de lobo superior. Agora, quando você vai fazer sempre aquela ideia de comparação com o lado contralateral, você tem que pensar que também pode ter algo semelhante nesse contexto aqui à esquerda. E repara que, mais uma vez, ó, eu tenho uma grande área de opacidade aqui nessa porção do lobo superior esquerdo. Não chega, obviamente, a pegar todo o lobo superior, mas que nada impede aqui também da gente ter a presença de uma área atelectásica ou até mesmo de uma opacidade consolidativa, mas estando tão bem definida assim, é mais provável que ela seja uma atelectasia segmentar de lobo superior esquerdo. Aqui o contexto clínico do paciente ele também seria super importante. E quando você segue mais ainda, você vai notar que aqui na região paracardíaca esquerda há uma área triangular também. Nessa região tem inclusive uma dificuldade de conseguir visualizar com clareza toda essa margem cardíaca esquerda. Agora, quero que você observe um detalhe muito importante. Quando eu começo a contornar essa margem cardíaca, olha como ela fica muito perceptível. E você vê uma margem cardíaca tão perceptível assim, tem coisa errada. Olha como eu consigo notar aqui o arco da aorta descendo e repara que na região aqui lateral, vou até ampliar para que você veja e vou até apagar para que você também consiga visualizar. Olha como você tem uma linha escura, como se estivesse passando um lápis preto bem marcado fazendo esse contorno. Então, isso daqui, quando a gente visualiza uma imagem como essa daqui, a gente acaba obrigatoriamente tendo que pensar em pneumo mediastino. Então, as coisas começam a querer fazer mais sentido, porque observe que quando a gente compara aqui na região mais lateral, eu consigo notar também toda essa presença mais transparente também vindo para cá, no parênquima, e é aquela coisa, quando você encontrou um escape aéreo, procure o segundo. Quais são os escapes aéreos? Pneumo mediastino, pneumo pericárdio, enfisema subcutâneo, pneumotórax. E aí você vai começar a observar que sempre que você encontrar um pneumo mediastino, o primeiro escape que você tem que procurar, primeiro, pneumotórax. Segundo, enfisema subcutâneo. E o enfisema subcutâneo, ele tem muito essa característica aqui, ó,
escurecida. Vai observando onde eu vou fazendo a marcação em azul. Olha como eu tenho uma área toda escurecida na região subcutânea. Ó, se estende aqui até na região lateral do tórax. Ela vem aqui também, ó, em toda a região cervical. E ela faz toda essa imagem aqui. Então, eu tenho um enfisema subcutâneo realmente importante. Então, daqui eu começo a entender que ocorreu um escape aéreo, motivo pode ser, às vezes, pela ventilação, tem um outro detalhe que eu vou te mostrar aí também, e que, dentro desse contexto, eu começo a entender que essa área aqui em verde também seja uma atelectasia, e deva estar pegando ali o segmento lingular, porque é onde ela encosta, o segmento lingular ele encosta na margem cardíaca esquerda. E o segmento lingular ele é do lobo superior esquerdo. Lembre-se disso aqui também. Pega a língula aqui. Observe ainda mais. Observe que à direita do paciente eu também consigo perceber aqui a presença dessa linha mais marcada e inclusive uma linha fina aqui, ó, passando embaixo do coração. Essa aqui também vou até apagar um pouquinho para que você consiga visualizar. Repara que passa ali uma linha preta embaixo do coração. E quando isso aqui acontece, a gente tem que também entender como sendo um sinal de pneumomediastino, que isso daqui chama-se sinal do diafragma contínuo. Agora, tem um ponto aqui que também não posso deixar de comentar, que ele é super relevante, que a gente tem que notar. Observe que esse paciente aqui, ele tem um acesso jugular direito passando aqui, ó. O que chama a atenção? Que esse acesso aqui, ele praticamente veio parar na veia cava inferior. Passou muito do limite dele. Lembra que o melhor posicionamento para um catéter central é na junção veno-atrial. E a junção veno-atrial, a gente teria que contar costelas, né? Mas a gente sabe que ele tem que ficar mais ou menos ali entre T5 e T7, ou melhor, entre T3 e T5, né? Seria o posicionamento dele. Então ele estaria por volta, né? Não vou contar aqui, mas só para a gente ser um pouco mais direto, deveria estar mais ou menos nessa região aqui, um pouco para baixo talvez. Então nota como a gente tem um catéter muito inserido. Pode ter acontecido de esse catéter ter causado escape aéreo, feito um pneumomediastino e ter feito um enfisema subcutâneo? Pode, com certeza. Pode ter sido da ventilação? Pode, eu não sei qual era a condição desse paciente, que de repente ele poderia estar precisando de mais pressão nesse ventilador? Com certeza pode também. E isso daqui é um alerta para a gente, né? Que o paciente, quando apresenta um enfisema subcutâneo como esse, com um pneumomediastino, aqui a gente ainda não visualiza pneumotórax, mas pode visualizar, pode acontecer desse paciente evoluir. Então, reforço que é sempre importante que esse paciente seja investigado do motivo disso daqui. Por exemplo, começaria tracionando esse catéter, seria um ponto importante. Segundo, teria que reexpandir essas atelectasias, porque isso por si só também dificulta a ventilação. E ficar muito atento, porque esse paciente aqui ele pode, em algum momento, evoluir para um pneumotórax. E a depender, se evoluir para um pneumotórax, precisar de uma punção de alívio de emergência, até mesmo a drenagem de tórax. Então, quando você começa a visualizar aqui de uma forma um pouco mais com calma, mais tranquila, tendo essa sequência de análise, as coisas elas começam a ficar mais óbvias. Então é isso daqui que a gente teria como alterações nesse paciente e que daí o que vai levar a gente a compreender realmente a etiologia dessas atelectasias, desse escape aéreo, é entender a clínica do paciente. Mas o pneumomediastino, ele é uma alteração que a gente não pode deixar passar, justamente por essa possibilidade de evoluir para um outro escape aéreo que também tem um risco muito grande. Então, peço que você chegou até aqui, deixe seu comentário, siga. Caso você gostou, compartilhe com seu amigo também, porque eu tenho certeza que um conteúdo desse aqui é relevante e essa prática de você treinar a radiografia de tórax beneficia muito o teu paciente. Por você ter ficado por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.